Na semana passada, o pastor Lucinho Barreto, pastor da igreja Lagoinha de Alphaville, e toda a liderança da igreja pediu perdão aos membros. Pediu perdão por tudo que a Lagoinha de Alphaville fez. E aí a gente está falando de área VIP, de compra de helicóptero, de casa de compra de mansão, né? A casa do pastor, que à época era o André Fernandes, de tudo aquilo que a gente viu na mídia, tudo aquilo que foi difundido e que manchou, né? Foi uma pequena mancha na biografia da Lagoinha de Alphaville, se a gente compara com o que está acontecendo hoje. E no vídeo em que eu comentei esse caso, eu disse a vocês aqui nesse canal, o Lucinho Barreto fez muito bem. Agora, ele coloca o André Valadão em maus lençóis. Eu disse isso aqui em mais de uma oportunidade no meu último vídeo. Porque agora o André Valadão vai ter que fazer o mesmo. O André Valadão precisa seguir o que fez o Lucinho e também pedir perdão. Não faz sentido ele não fazê-lo. Por que só o Lucinho faz isso e o André Valadão não? Pois é, parece que ele assistiu o vídeo, né? No último domingo, o André Valadão não veio para o Brasil. Não esteve na Lagoinha de Alphaville, não veio, não sei porquê, que raios ele tá com medo de vir pro Brasil, não sei porquê, né? Mas ele mandou um vídeo que foi exibido nos vários telões da Lagoinha, e é esse vídeo que a gente vai assistir agora. Eu preciso que você pare tudo que você tá fazendo agora, cara. Eu não quero ser sensacionalista, não. Nem dar uma de João Kleber, mas para tudo que você tá fazendo agora e presta muita atenção em cada uma das falas do André Valadão. Presta muita atenção em tudo que ele vai falar. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. A gente vai assistir, eu prometo a você, não vou interromper em nada. Mas presta muita atenção. E à medida que você vai assistindo, cara, você precisa deixar o like, né? Porque para eu conseguir esse vídeo que foi exibido no telão da Lagoinha, você não tem ideia do que eu tive que fazer. Então, deixa o teu like, me ajuda, contribui, compartilha também, né? Para outras pessoas poderem ver. E se você quiser, e de repente você se sentir de Deus, tem a opção Valeu aqui embaixo, que é quando você clica e você pode deixar uma oferta, uma semente pro canal. Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente gasta com coxinha, que não faz bem pro corpo, nem Coca-Cola, que não faz bem pra alma. Mas deixa aí uma oferta, uma semente aqui, um valeu pro canal, tá bom? Vamos assistir o vídeo e a gente assiste, e assim que terminar eu faço um comentário sobre isso. Vamos ver. Eu tenho tido o privilégio de estar pastoreando aqui em Lagoinha, já são quase 26 anos e amo você. Eu estou aqui agora falando diretamente com você, olhando nos seus olhos aqui na sua igreja, para dizer em primeiro lugar que eu amo o Senhor Jesus, amo a palavra de Deus e amo cada um de vocês. Amo ter o privilégio de semanalmente, praticamente todas as semanas, me reunir com o seu pastor local e orarmos juntos, meditarmos na palavra e buscarmos a direção de Deus para aquilo que vamos viver, sendo Lagoinha, não só aqui, mas nos 5 continentes. Nos últimos dias, meu nome, o nome da nossa igreja, tem sido envolvido num escândalo sem precedente na história dos meus pais. É muito triste saber que famílias que, de certa forma, eram membros da nossa igreja, já se envolveram na vida da nossa igreja, fazem parte dessa situação tão difícil. Mas a razão que eu estou aqui é para te dizer que nós, em Lagoinha, não temos qualquer vínculo com esse escândalo que tem acontecido. Eu quero deixar claro para você nesse dia, e fiz questão de gravar esse vídeo, para te dizer que eu, seu pastor André Valadão, não tenho qualquer vínculo em nenhuma transação ou realidades que têm sido ditas pela mídia e a grande mídia aí na internet e pela televisão. Eu quero declarar para você nesse dia que cada vez mais eu busco caminhar debaixo do nosso conselho na Lagoinha Global, um conselho junto com os regionais em todo o mundo e semanalmente, como foi feito essa semana, me comunicar com o seu pastor. É interessante que esse ano é um ano eleitoral, é um ano muito difícil, é um ano onde existe claramente também um movimento, onde pessoas que não têm os valores cristãos nos quais nós carregamos, querem destruir a imagem da liderança, tentar difamar e tentar tirar a autoridade da igreja naquilo que ela vive. Dentro dos acontecimentos, tivemos uma situação bem grave a respeito de uma das nossas igrejas, das quase 600 igrejas, mas uma delas em específico, que foi a Lagoinha no Belvedere. Quero declarar para você que tanto eu quanto a Lagoinha Global não temos qualquer transação ou vínculo com aquilo que tem sido investigado a respeito dos acontecimentos na Lagoinha, no Belvedere, em Belo Horizonte. Também é importante que vocês entendam algo com clareza. A Lagoinha Global, ela não administra financeiramente as igrejas locais.
ela tem um trabalho muito mais da visão espiritual, do discipulado, da preparação e do cuidado das ovelhas. Toda questão administrativa, financeira e jurídica, ela é tratada com a igreja local e não diretamente na Lagoinha Global. Assim que soubemos das situações, nós desligamos ali, afastamos os pastores daquela localidade e desde então nós temos com expectativa esperado para que todas as apurações e as investigações sejam feitas. Eu quero dizer para você, minha querida ovelha, que eu sou o primeiro em toda a Lagoinha a estar aberto para participar ou ter informações e saber a respeito daquilo que pode de alguma forma tentar ou querer envolver tanto o meu nome quanto, acima de tudo, o nome da nossa amada Lagoinha e Lagoinha Global em tudo que tem acontecido. Nós temos uma certeza que em meio a tantas calúnias e a tantas difamações, nós caminharemos na luz, e que venha a luz, que venha a luz, que venha o brilho da luz, que venha o reflexo daquilo que é a verdade. Eu confesso que meu coração dói, e dói muito, porque em meio a tudo isso, eu me vejo em uma situação onde eu me vi perdido. Eu peço perdão aqui a você, por ter confiado em pessoas, por ter aberto o coração para algumas pessoas, sem saber que na verdade, haviam situações na vida delas que não condiziam com aquilo que eu acabei sabendo, surpreendido, assim como muitos de nós temos sido nas mídias, nas redes sociais, pela televisão. No meu caso, dói ainda mais por conhecer muitas dessas pessoas e até me relacionar com elas pessoalmente. Eu creio que Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de cura e Ele é um Deus da verdade. E eu, como seu pastor aqui, como seu presidente global de toda a Lagoinha, abro o meu coração e mais uma vez declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Lagoinha é também igreja de nosso Senhor Jesus. Esteja orando por mim, esteja orando pelo seu pastor, esteja orando por toda a Lagoinha, para que cada calúnia, mentira, realidades que têm sido difamadas a respeito da nossa igreja caiam por terra. E mais uma vez eu quero tranquilizar o seu coração com muito amor e te dizer que não há vínculo meu, não há vínculo da igreja nesse escândalo que tem sido difamado em cima da nossa linda Lagoinha e daquilo que nós temos vivido por Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Saiba que você tem um pastor aí que te ama, você tem um pastor aqui que te ama, que tem orado por você, e a gente vai continuar sendo igreja, batizando pessoas, tendo culto nas casas, cuidando das famílias, das crianças, dos adolescentes, com o nosso IKEA, nossas ações sociais e toda a movimentação que é o único desejo de nosso coração, agradar Jesus com a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e a paz dele, que excede o entendimento, tome conta do seu coração, em nome de Jesus. Esse aqui é o posicionamento do nosso pastor André Valadão, né? Esse vídeo foi exibido especificamente aqui na Lagoinha de Alphaville, mas eu imagino que também foi difundido por todas as outras lagoinhas, para que os irmãos pudessem ver esse pronunciamento do pastor André Valadão. Bom, ele já começa o vídeo, né, falando: vim aqui olhar nos seus olhos. Não dá para olhar nos olhos de ninguém, ou André, não sei se ele sabe, né, mas é através de uma câmera, né, através de um vídeo, não dá, é as pessoas quem vê ele fica só olhando para a câmera aqui. Então faltou o André Valadão vir ao Brasil e olhar nos olhos dos membros da Lagoinha de Alphaville, os membros da Lagoinha lá em Belo Horizonte, principalmente em Belo Horizonte, que ele deve muita explicação para os nossos irmãos lá em Belo Horizonte. Eu disse no meu último vídeo aqui, o André Valadão precisa ser afastado da presidência. E olha, eu sou apenas quem sou eu, né, dizendo isso aqui, mas eu penso que neste momento ele precisa ser afastado. Ah, Israel, mas ele não tem culpa de nada, não tem nada provado. Não, é claro que não tem nada provado, e eu imagino que nem vai ter, espero, né, que nada seja provado contra ele. Mas essa sombra de dúvida na liderança dele é muito ruim. Essa sombra de dúvida que paira sobre tudo que o André Valadão faz e fala, porque a própria mídia está todo dia mostrando as ligações do caso, não vou nem dizer do Banco Master, mas da família Vorcaro com ele. Bom, cara, você vê a forma como ele fala aqui, pessoas que frequentavam a nossa igreja, eu pessoalmente que me relacionava com ele. Não era somente isso, não. Não era somente eu me relacionava com ele, não, entenda, é porque a gente não tem dimensão da coisa. Quando o André Valadão, agora, não é há 1000 anos atrás, não é agora,
quando o André Valadão vinha ao Brasil, antes do caso estourar, você acha que quando ele ia para Belo Horizonte, ele dormia na casa do pai e da mãe? Não! Só quem dorme na casa do pai e da mãe é a Ana, é o Felipe, é a Mariana. Ele não, ele dorme na casa da família Vorcaro. Pergunta a qualquer pessoa da Lagoinha lá em Belo Horizonte, onde é que o André Valadão dorme com a família quando vai para Belo Horizonte? Onde era, pelo menos, né? Era na casa da família Vorcaro. É uma relação para além de amizade. É quase uma relação de pai e filho. Não à toa o pai do Daniel pagou o carro dele lá atrás. Quer dizer, é uma relação muito, 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 muito íntima. Outra coisa que o André Valadão fala aqui é que a Lagoinha não se envolve administrativamente nas finanças da igreja local. Isso é verdade. Agora, preste atenção nessa matemática aqui. Funciona da seguinte forma: a igreja local tem o seu CNPJ, e no CNPJ não é o André Valadão que é o presidente, é o pastor local. Correto? Só que a estrutura da Lagoinha funciona assim: ela tem em cada estado uma sede regional, um pastor regional. Então o pastor da igreja local, que fica em qualquer cidade naquele estado, ele manda para aquela cidade, para aquele pastor regional, que é o principal do estado, 10% da arrecadação. De toda a arrecadação que a igreja tem, ele tem que mandar 10% para o regional. Ele pega também, além do 10% que esse pastorzinho local recebe, de mandar, além dos 10% que é enviado para a regional, 5% vai para a global. Portanto, o pastor da igreja local, aquele pastor que o André Valadão diz que não se envolve administrativamente, e de novo é verdade, mas aquele pastor, ele só pode administrar 85% do que entra. 10% vai para o regional, portanto do estadual, e 5% vai para o André Valadão administrar. Só que você converse com qualquer pastor da igreja Lagoinha, por exemplo, toda semana ele faz uma live, né? Eu já vi, inclusive, essa live, fica lá centenas e talvez milhares de, acho centenas de pastores, lá, os quadradinhos lá no tipo Meet. Pergunta para esses pastores que participam dessas lives se alguma vez o André Valadão sequer prestou conta desses 5% que todas as igrejas mandam mês a mês. Não tem, é um dinheiro que vai para o André Valadão, vai para a Lagoinha Global, e ele administra como ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque o André Valadão cita a Lagoinha Belvedere que fechou, e aí ele diz: não, nossa igreja não se envolve administrativamente na administração da igreja. Tá, mas e Lagoinha Belvedere? A imprensa diz, e a própria CPMI mostrou isso, que o Daniel Vorcaro injetou na igreja Lagoinha de Belvedere, Daniel Vorcaro não, Fabiano Zettel, que era o pastor, ele injetou na igreja 41 milhões de reais. E a igreja foi inaugurada agora há pouco, não é uma igreja de 500 anos, não, foi inaugurada agora há pouco. 41 milhões. Então, se a igreja movimentou 41 milhões, eu faço essa pergunta: tá, então os 10% foi para regional? Os 5% foi para o André Valadão? É preciso saber isso, né? É preciso que se faça essa pergunta. Porque, primeiro, tem que ter ido. Por que não foi? Todas as igrejas, de toda a renda, 15% é perdido ali. O pastor não tem controle sobre os 15%. Ele fica com 85%, mas 15% tem que ir. 10% para a regional e 5% para o André Valadão. Se foi, o que a igreja fez com esse dinheiro? Ou o André Valadão sabia desse dinheiro, né? Sabia dessa movimentação. Isso é importante pensar também. O pessoal da CPMI. Não estou dando ideia não, tá? Mas os senadores, precisam perguntar isso. Então o André Valadão recebeu 5% desse valor? Depois perguntem aí, pesquisem se eu estou inventando alguma coisa aqui. Ponto 1. Ponto 2. Se não foi, se o Zettel não mandou essas taxas nem para o estadual nem para o global, por que não mandou? Por que não mandou? Porque a gente sabe, você a essa altura do campeonato deve saber, que havia um relacionamento completamente diferenciado entre o André Valadão e o Fabiano Zettel, né? O relacionamento deles vai para além do líder, né? Do André Valadão ser líder dele ou não. Quem é Lagoinha sabe, ali é uma outra situação. Então será que essas taxas o Zettel não pagava? Será mesmo que não pagava essas taxas? Não sei, eu imagino que pagava, né? Porque se ele é pastor Lagoinha, ele tinha que seguir a cartilha. Se ele pagava,
Lagoinha usufruiu dos 41 milhões, de alguma forma. Não os 41 milhões como um todo, mas a taxa que lhe cabia. Então Lagoinha sabia do que estava acontecendo ali. Ora, eu tenho uma igreja que tem R$1 milhão por mês, uma grande igreja numa grande capital. Vamos lá, uma Lagoinha em São Paulo, uma Lagoinha em Alphaville, por exemplo, né? Que tem ali, talvez movimente isso, né? R$1 milhão por mês de oferta em toda São Paulo, até muito mais do que isso, claro, muito mais do que isso. Mas você tem uma igreja que em pouquíssimo tempo movimenta 41 milhões, não tem coisa estranha não, irmão. Uma igreja de bairro, embora seja um bairro nobre, um bairro blá blá blá, aquela coisa toda, é Babilônia, né? Não, tem alguma coisa ali, irmão. Eu sei que tem muito dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim não. É Salomão que comanda aquela igreja ali? Não. Então alguma coisa tá estranha. Mas o André Valadão nunca disse nada sobre isso. A Lagoinha até agora nunca disse nada sobre isso. Portanto, eu encerro esse comentário dizendo: se recebeu as taxas, deveria ter notado isso aí. 41 milhões em pouquíssimo tempo numa igreja que tem 2 anos. Se não recebeu, por que não recebeu? Por que o Zetel não pagava as taxas como as outras pagam? Relacionamento, né? Relacionamento. E aí ele pede perdão, né? Faz a meia-culpa, aquela coisa toda, tal, bonitinho, segue a cartilha tal qual fez o Lucinho, mas não teve a coragem de vir em loco, olhar nos olhos das pessoas. E eu vou fechar o vídeo dizendo de novo: nosso irmão André Valadão precisa ser afastado, porque essa sombra de dúvida é péssima para a administração da Lagoinha. Ninguém vai ter a capacidade disso, ninguém vai ter o poder de fazer isso. É claro que não, parece-me que o conselho, ele fala até do conselho no vídeo, mas parece que o conselho não tem poder, né, sobre o André Valadão, não exerce qualquer tipo de autonomia ou de autoridade a respeito. Não tem, parece-me que não tem. Porque se tivesse, irmão, só vai ficar afastado 90 dias, vamos aguardar essa poeira baixar, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês aqui quando é que começa essa ofensiva do André Valadão. Semana passada ele estava de férias, enquanto o pau estava quebrando aqui no Brasil e o Lucinho pedindo perdão, ele estava na Europa, nos Alpes suíços, fazendo, sabe, esqui com a família, né? Esquiando ali, foi lá no Louvre, aquela coisa toda. E é um dado importante também, porque, veja, o nosso irmão André Valadão, ele tira férias o tempo todo. É impressionante uma coisa como essa, né? Enquanto o pau tá quebrando aqui no Brasil, ele tá de férias. Mas não é só porque tá num período de férias. Março, eita, tá nevando lá, vamos lá. Não, amigo. Não, é 5, 6 vezes no ano que ele tá viajando. É o tempo inteiro viajando. Eu não entendo. Como é que ele preside uma igreja se só vive de férias? E aí, o membro baixo clero da Lagoinha vai dizer: não, mas a esposa dele é muito rica. Não, mas ele vendeu muito CD. Não, mas ele vendeu muito livro. Cara, é sério que é esse argumento que vocês vão usar? E o exemplo de líder? Não precisa não seguir nenhum exemplo, não. De que tem que trabalhar assim como todos os pastores, de que não pode viver uma vida nababesca, expondo isso nas redes sociais, sabe? Com dinheiro que claramente vem da igreja, é a única fonte de renda. Talvez ele venha, a renda dele, ou o recurso que ele tem, e não é, eu sei que não é, mas vem de CD, mas ainda assim é de venda de alguma coisa que vem do meu gospel. Tudo tem a ver com a fé, irmão. Tudo tem a ver com a fé. E aí eu fecho dizendo o seguinte: cada vez que ele viaja para a Europa, cada vez que ele viaja até para o Brasil, você acha que ele vai pegar uma fila para pegar um avião comercial? Não, ele faz isso com o avião da igreja, com o jatinho particular da igreja. Simples assim, irmão. Simples assim. 5, 6 vezes por ano o homem está de férias, talvez até mais, com um grupo de amigos. Você sabe, né? Quem são os amigos, né? Sabe? E na última vez, foi semana passada, ele publicou isso aqui, ó. Eu olhando para os canhotas difamadores e eles pensando que estavam arrasando com as mentiras sobre Lagoinha e a mim. Preparem, essa semana começo a desconstruir esses mentirosos. Então ele prometeu e está começando a cumprir, está gravando um videozinho, aquela coisa toda. Aí diz assim: e para quem pensou que eu sumi das redes pelos motivos das mentiras ridículas e acusações infundadas e difamações da esquerda e das esquerdas e de mídias esquerdistas compradas em envolver Lagoinha e a mim no escândalo do Master, bem, estão enganados. Eu era curtindo muito a minha família e amigos. Enquanto você, membro da Lagoinha, está orando,
Enquanto o Lucinho Barreto, coitado, tá pedindo perdão, deitando ali no chão, orando aqueles atos, ele tava esquiando, irmão. E aí não tem a vergonha na cara de publicar que tava esquiando, que tava com amigos, curtindo. Enquanto vocês estão achando que estão me destruindo, não, eu tô curtindo aí as férias. Eu tô esquiando. É por isso que eu digo, cara, Lagoinha precisa agir. Não dá pra tolerar esse tipo de situação. Não dá pra tolerar o pastor presidente, enquanto a igreja está sendo citada na CPMI, enquanto a igreja está, sabe, um escrutínio público de ter movimentado milhões de reais, um pastor da Lagoinha preso. Preso. Pastor Fabiano Zetel, que tem um relacionamento de muitos anos com o André Valadão, tá preso. Enquanto isso, ele tá esquiando. Aí agora manda um videozinho e diz: tô aqui olhando nos seus olhos, pra cima de Moá, ô André Valadão. Não acredite nisso não, irmão. Não é possível que os irmãos vão engolir isso aqui. Não é possível que os irmãos vão engolir esse tipo de pronunciamento. Aí agora, escreva o que eu tô falando. A partir de hoje, pode anotar, os próximos dias vão ser caixinhas de perguntas. Abrir, ele mesmo cria a pergunta e ele mesmo vai dizer: porque é a esquerda, é a esquerda que tá batendo. Isso aí não existe, isso é tudo mentira da esquerda, porque é a esquerda, porque é a esquerda. Mas não vai focar no que interessa. Ele recebeu as taxas da Lagoinha Belvedere? Chegou algum dinheiro lá? O Fabiano Zetel pagava essas taxas? Ele sabia desse montante que a Lagoinha Belvedere injetou? Por que ele fechou a Lagoinha Belvedere? Por que quando André Fernandes saiu da Lagoinha Alphaville, ele assumiu e botou agora o Lucinho? Por que não fez o mesmo com a Lagoinha Belvedere? Aí fecha o banco Lagoinha, fecha a Lagoinha Belvedere. O que mais ele vai fechar? São perguntas que precisam de respostas. Não dá pra falar tudo aqui, né? Vamos ficar pro próximo vídeo. Aí você se inscreve no canal, ativa a notificação, aquela coisa toda, papapá, comenta o que você acha, você sabe, né? Deixa o like e compartilha. Tchau, gente.